Turma, reflexão da luz, nós vamos falar de espelho plano. Todos vocês devem ter um espelho plano em casa, mesmo que seja pequenininho, mas tem. O espelho plano é aquele espelho reto. Olha aqui a imagem. Ele vai ser o espelho que ele reflete. Qual é a característica aí de um espelho plano? Ele vai refletir a imagem no mesmo tamanho, mesma forma e a mesma distância do espelho, tá? Então pense o seguinte, se essa jarrinha de barro aqui tiver 10 centímetros de altura, a imagem lá no espelho também tem 10 centímetros. O espelho plano, ele mantém a imagem fiel ao objeto. Ele não aumenta nem diminui, então ele é uma imagem fiel ao objeto. Por isso que aqui, ó, nós vamos anotar as características do espelho plano. Aqui tem um desenho, eu vou ampliar para vocês verem do que eu quero falar. Olha aqui, nesse desenho, nós temos um R a 3 centímetros de um espelho. Esse símbolo aqui, ó, com esses 3 pontinhos, esses 3 pauzinhos aqui, representa espelho na física, onde aqui é a parte da frente do espelho e aqui é onde se forma a imagem. Seria lá atrás do espelho, tá? Onde é um espaço virtual. Não existe atrás do espelho. Embora vocês já devam ter visto o vídeo de bebezinho, quando o bebê se olha no espelho, ele corre e vai lá atrás para ver se tem ele mesmo lá atrás, porque ele não entende que é a reflexão. E é bem bonitinho. O espelho, então, ele cria essa ilusão de uma imagem virtual. É bem bonitinho os pequenininhos fazendo isso. Então, ó, se esse objeto que está na frente do espelho, essa face aqui é a frente do espelho, se esse objeto estiver a 5 centímetros de altura, a imagem também tem 5 centímetros de altura, porque um espelho plano, ele nem aumenta nem diminui a imagem. Outra característica, a distância do objeto até o espelho é 3 centímetros. A imagem vai ser formada, dá essa ilusão de 3 centímetros, tá? Então, se esse objeto vir para frente, a imagem também vem para frente. Então, a gente, a imagem no espelho plano, ela é fiel ao objeto, ela imita totalmente o objeto. Agora, vamos anotar algumas características ali, ó. O objeto e a imagem, eles têm o mesmo tamanho. Isso é importante. A gente sabe porque a gente cresce se olhando no espelho, então a gente vê, tá? Ó, a distância do objeto ao espelho é a mesma da imagem ao espelho. Parece boba anotar isso, mas isso cai no vestibular, tá? Ó, outra coisa que é objeto e a imagem, imagem tem a mesma forma. Pode aparecer uma palavra esquisita que chama enantiomorfas. Pode aparecer uma palavra dessa aí no puzzle. Então, o que é enantiomorfas? É que tem mesmo formato, tá? Ok, isso aqui são... Ah, tem outra, mais uma. A imagem tem mesmo sentido do objeto. O que isso quer dizer? Que não vira de ponta cabeça, tá? Mas existe espelho que vira de ponta cabeça? Existe. Tem alguns espelhos que aumentam e que te deformam, enfim. Mas o espelho plano é igual. Tem o mesmo tamanho, a distância, mesma altura, mesma forma e o mesmo sentido, tá? Ela não vai ficar de ponta cabeça. E aí, existe uma tal das leis da reflexão. Nós já falamos um pouquinho disso na reflexão da luz, quando eu comecei a ensinar isso. Mas, ó, lembrando, o que a gente tem que saber? Quando você bate uma luz no espelho, e aqui o espelho tá no chão, tá? Tá batendo assim no chão. Quando você tem uma luz, este ângulo aqui é chamado de ângulo de incidência. E este ângulo aqui, que é onde vai formar a imagem, tá? É chamado de ângulo de reflexão. E eles são iguais. Isso é uma das leis, tá? O ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão.
Pro, como é que eu vou saber os valores desses ângulos? Um deles sempre vai ser dado para vocês. O outro, vocês vão se lembrar do ângulo reto, que é o ângulo de 90 graus. Pessoal, dá um tempo para mim que tocar minha campainha, só um pouquinho. Oi. Não, muito obrigada. Voltei. Turma, então é o seguinte. Como que eu vou lembrar? Do ângulo de 90 graus. O ângulo de 90 graus é esse que faz aqui, ó. Esse desenho. Isso vale 90. Se esse pedacinho vale 45, o outro pedacinho vale 45. Então, a gente sempre vai se lembrar do ângulo de 90. Já fizemos algum exercício desse, mas vai aparecer de novo aqui. Beleza, olha ali, exercício de ângulo. Qual é o ângulo de incidência e reflexão? Pessoal, lembrando, o ângulo de incidência é o que faz aqui, ó, perpendicular com essa reta que a gente chama de normal. Então, ele faz perpendicular com a normal. Então, ele está querendo saber aqui, ó, esse pedacinho. Esse é o ângulo de incidência. Olha o espelho onde está. Olha o símbolo do espelho aqui. Então, ele quer saber aqui, que é o incidência. E ele também quer saber aqui, ó, esse trechinho, que é o ângulo de reflexão. É o R, tá? Então, incidência e reflexão. Como que a gente vai saber? Lembrar do ângulo de 90. Pensa aqui, ó. Se todo esse pedaço é 90, isso quer dizer que 90 menos 30, o outro restinho ali é 60 graus. Então, o ângulo de incidência é 60, tá? 60 graus ou 60, daí vocês colocam aquela bolinha lá, o subscrito. O que eu fiz? Eu só lembrei que tudo vale 90. 90 menos 30 quer dizer que esse restinho aqui está valendo 60. A lei da reflexão nos diz que o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Então, a gente já tem a outra resposta. Logo, o ângulo de reflexão também é 60 graus. Pronto. Questões simplesinhas dessa, pessoal, é muito comum no PAS e comum bastante no vestibular da UEL. A UEL, ela costuma ser um vestibular um pouco mais simples que o da UEM, tá? Então, na UEL, é comum esse tipo de questão. Poderia fazer a prova da UEL, porque é bem facinho. É bem mais fácil que da UEM, tá? Só que isso não quer dizer que o PAS da UEM não possa cobrar uma questão de ângulo. Pode. O que eu preciso saber do ângulo? Lembrar dos 90 graus. Lembrar que o ângulo de incidência é o é o que faz aí perpendicular com a 90. Então, é o mais próximo aqui da normal. E que o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Pronto. Fácil. Easy, como vocês falam. Agora a gente vai fazer um exemplo de espelho mesmo. Eu fiz aqui minha florzinha. Olha aqui meu espelho, o símbolo que representa espelho na física. Então, essa minha florzinha, ela está na frente de um espelho. Ela está a 10 centímetros. 10 centímetros é ruim, vamos por 10 metros. Ela está a 10 metros do espelho, tá longe, um pouquinho longe. Então, olha a pergunta. Qual é a distância da imagem em relação ao espelho? Primeira coisa, se o espelho está aqui, vai ter uma imagem igualzinha aqui. Olha que eu fiz errado, tem que ser idêntica. Eu vou diminuir um pouquinho a minha aqui. Tá, parecida. Então, ali. E se esse objeto está a 10 metros do espelho, a imagem, então aqui, ó, aqui está nosso objeto. Ué, onde que eu escrevi? Sumiu. Vamos lá. Aqui está nosso objeto. Do outro lado do espelho está a nossa imagem. O espelho é plano, ela vai ser idêntica. Então, o que a gente vai responder aqui, ó? A distância da imagem em relação ao espelho
é de 10 metros. Porque se o objeto está a 10 metros distante do espelho, a imagem vai seguir igual. Pronto. Simples assim. Só interpretar o desenho, tá? Por incrível que pareça, na minha prova de física tem assim. Ah, vocês lembram bem da nossa escola, que vocês ainda não esqueceram, que a gente tem aquele super espelho plano lá no pátio? Sim. Quem pode esquecer daquele espelho? Então, quando eu vou estudar espelho e a gente está na aula presencial, eu pego vocês, levo todo mundo lá para frente do espelho, a gente fica lá. E aí esses testes, aí eu levo uma régua grande, uma régua de 1 metro, e eu pego um aluno, coloco na frente do espelho e mostro na régua que a distância do aluno ao espelho é igualzinha à imagem do aluno ao espelho. Ele reflete a régua e o aluno, dá para ver certinho. E daí a gente fica brincando, levanta o braço direito, olha no espelho que o espelho vai levantar o esquerdo. Levanta o braço direito. Então é tão gostoso essa aula, a gente fica lá fora e as tias da limpeza olhando de cara feia porque elas querem limpar o pátio. É assim essa aula. É uma delícia. Ó, exemplo 3. Qual é a distância do objeto em relação à imagem? Turma, aqui mudou. O objeto está aqui, então vai ter uma imagem igual a ele aqui. Toda vez a minha imagem não é muito igual, beleza. Olha aqui, turma. Se a pergunta agora é, qual é essa distância do objeto até chegar nessa distância? Que é a distância da imagem. Quem me responde? Tá, 10 centímetros. É 20 metros. 20 metros, ou eu tinha colocado metros, né? Vou pôr metro aqui, tá certo, 20 metros ou 20 centímetros. Por quê? Porque é só somar essa distância mais essa distância. Pronto. Então, a distância entre o objeto e sua imagem, escrevi errado ali, é 20 metros. É só somar, ó que fácil. Moleza, só interpretar a questão também. Isso aqui, pessoal, pode cair como uma sentença do PAS. No meio de uma questão maior, pode cair uma sentença simples assim, tá? Agora vamos para outra. Fácil também. Ah, por isso que eu troquei para metros lá, ó. Qual é a altura da imagem? Alguém me responde. 20 centímetros. Por quê, Arthur? Porque se você for, por exemplo, uma imagem de um quadrado. No quadrado tem a base e a altura. Então aqui estaria mostrando como altura, porque ele está no lado de cima. Isso, tá certo. E também, porque pela lei da reflexão, o objeto no espelho plano, a imagem é igual ao objeto. Se o objeto tem 20 centímetros, a imagem tem 20 centímetros. Simples de tudo. E agora para o último. Quer ver, ó? Ah, questão das letras. E, inclusive, pessoal, tem numa dessas tarefas aí que veio essa semana, tem essa questão aqui. Se você colocar uma camiseta com a palavra física na frente do espelho, como que você vai enxergar lá a palavra, tá? Ó, vamos imaginar que a camiseta você está se colocando de lado no espelho. Então, aqui está o espelho. Espelhinho, vou desenhar aqui as pontinhas para representar que aqui é atrás do espelho. Vocês podem fazer esse teste com um livro. Pega um livro e vai lá e coloca ele na frente do espelho para vocês verem. O que vai acontecer com a escrita? Ela inverte, tá? Ela começa a refletir da letra A para trás. Então, ó, quem vai ser o primeiro? O A, depois o C ao contrário. O duro é que aqui não vai ficar certo. Não vai ficar certo, não. Mas, enfim, eu vou deixar só o A aqui, porque o A dá a mesma reflexão. Então, o C, ele vai ser ao contrário. Depois o I, o S vai ser ao contrário. Depois o I de novo. E o F também ao contrário. Então, vamos encontrar aqui nas alternativas a que melhor representa tudo ao contrário. Parece que é a letra A. Ó, o A, C ao contrário, o S ao contrário e o F ao contrário. Então, pronto. É a letra A. Tem uma da SED bem parecida essa semana, essa questão da física aí, tá? Então, prestem bem atenção. Nas letras... Pode falar. Na questão do... Não sei se...
Ah, não, você só tá falando de espelho plano na questão do celular. No celular, tipo assim, a foto não. A imagem não inverte, só que inverte a posição. Por que que inverte essa posição da pessoa? Tipo assim, você tá olhando para um lado e depois na câmera, dependendo da foto, você tá olhando pro outro. Porque é câmera. E câmera, elas têm lentes. E as lentes têm aumento. Então não é Assim, plano. A gente enxerga plano, mas ali na câmera, ela é uma lente. E a lente de aumento. Então é isso. A lente, ela é diferente do espelho é que plano. uma vez eu tirei foto para um lado, daí depois quando eu fui ver a foto, tava mó estranho. Sim, você se arruma no espelho e coloca a sua franja para um lado. Aí você bate a foto, a sua franja tá do outro. Não é? Aí você fala, poxa, mas eu não gosto do meu cabelo da franja desse lado. Mas não é, é a foto. Acabei que eu E- uso meu cabelo reto já. Né? Então é isso. Do ladinho. É, então é porque as câmeras de celular, as câmeras fotográficas, elas têm lentes e as lentes têm aumento. Não são espelhos planos, as lentes são curvas. Ah, lá no nosso livro, bem na página 149, tá dizendo ali, ó, por que que a palavra ambulância, se você olhar de frente, por que que ela tá escrita toda ao contrário? Quem me dá essa resposta? Como assim? Repete de Ó, novo? se vocês estão olhando lá o carro da ambulância, tá escrito ambulância. Não sei se vocês já repararam que a escrita tá ao contrário no carro. Aham. Eu acho que é porque as pessoas olham pelo retrovisor. É isso mesmo. Porque você. Aham, porque daí você. Está escrito ao contrário, ambulância. Aí você. Deixa eu ver. Por que que isso acontece? Porque alguém vai olhar pelo retrovisor, tá? Quer ver? Eu vou pegar aqui uma imagem. Vamos achar uma imagem aqui de ambulância. Nossa senhora, meu filho tá. Ó, aqui, ó. Essa é boa. Deixa eu abrir para ver se. Se a gente olhar bem de frente para esse carro de ambulância, um carro do SAMU, olha aqui como as letras estão escritas. Ao contrário. Por quê? Porque no trânsito, um motorista que olhar no retrovisor vai ler isto corrigido, tá? Então isso é bem comum, porque o espelho do retrovisor é um espelho plano, tá bom? Agora, Ah, deixa eu fazer uma coisa. Gente, eu terminei, tem muito mais, mas eu terminei um pouquinho antes dos espelhos, porque a gente vai comentar um pouquinho do trabalho. Espera só um pouco, deixa eu ver aqui que a minha casa tá